Paixão de Primavera. Psicografado pela médium Célia Xavier de Camargo. Romance do Espírito, Leon Tolstói. Na Rússia dos czares, no início da primavera, um bando de cossacos, cansados de lutar, acampa numa aldeia dos Montes Urais. Ludmila, uma linda camponesa, apaixona-se por Yuri, o líder dos guerreiros. Seduzido, ele a arrebata, contra sua vontade, e faz dela sua mulher. Dmitri, inconformado com o rapto, quer resgatar a amada, vingar-se derramando sangue. Adorada Ludmila desejada, amada e traída. Em Moscou, no luxuoso palacete da extravagante Madame Trousseau, ela convive com aqueles que vendem o amor, mas só entregam o prazer. Se o conde Alexander, vítima de terrível obsessão, é o seu tormento, Gregory, um rico comerciante, é sua maior esperança. Uma doce paixão de primavera ainda vive em seu coração, ameaçada pelo cruel e traiçoeiro inverno russo, devorador de almas e ilusões. Os aldeões os acompanhavam com os olhos, esperando vê-los desaparecer ao longe. De súbito, porém, quase na saída da aldeia, notaram que os cossacos haviam parado. Alguns segundos se passaram, até que um deles voltou-se e, decidido, esporeando o animal, em desabalada carreira, retornou sobre seus passos. Os mujiques, perplexos, não sabiam o que estava acontecendo, e esperaram surpresos. O cavaleiro, que era Yuri Vanilevich, aproximou-se rapidamente, e os aldeões, ao vê-lo aproximar-se, afastaram-se estupefatos, para não serem esmagados pelo animal. Chegando perto e escorregando um pouco pela sela, o cavaleiro abaixou-se de repente e agarrou a jovem Ludmila, que se pôs a berrar como louca, enquanto o cossaco se afastava com a mesma rapidez. Com Ludmila, que lutava e gritava em seus braços, o cossaco afastou-se a galope, seguido de seus companheiros que o aclamaram, entusiasmados. Aquele era o chefe que eles conheciam. Exausta de gritar, de pedir e de chorar, Ludmila acabou desmaiando. Ajeitando-a melhor em seus braços, ele pôde cavalgar com mais tranquilidade. Com os olhos fixos na estrada, intimamente ele se questionava: o que me fizera decidir no último instante? Feodor havia dito várias vezes que ele deveria roubá-la, já que a amava. No entanto, ele resistia com firmeza de propósitos, fiel à sua consciência que lhe dizia que o correto seria respeitar a vontade dela. Naquele último olhar que trocaram, todavia, ele percebera nela um amor tão intenso, o medo de partir e, ao mesmo tempo, o desejo de segui-lo. Não resisti mais. Que me importa o resto? Eu a quero para mim e a terei. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. Retorno da primavera. O inverno rigoroso terminara, e a temperatura já se fazia mais amena. Os dias escuros e carregados, as tempestades de neve, que impedia todos de sair, obrigando-os a se manter dentro das isbas, aquecidos pelo fogo da lareira, ficaram para trás. Sob os raios de sol, a neve derretia, caindo em gotículas e formando poças no início, depois, filetes de água, e, em seguida, um riacho, que corria rumorejante entre as pedras, no solo rochoso. Nota: isbas, pequena casa de madeira, geralmente de pinho, muito comum na Rússia. A terra cobria-se de gramíneas verdejantes, e os campos coloriam-se de flores de tonalidades variadas. As árvores, de galhos escuros e ressequidos, voltavam a florescer, repletos de vida. Essa cascata de luzes, num prenúncio de primavera, trazia a esperança de dias melhores e mais felizes. Pequenos animais atreviam-se a sair de suas tocas e esconderijos, aquecendo-se ao sol da manhã. Ao fundo, contrastando com o céu muito azul, os Urais, imponentes e intocáveis, deixavam-se ver à distância, cobertos de neve, numa paisagem belíssima e impressionante. Ao longe, o sol, incidindo nas ravinas, criava brilhos e sombras, permitindo visualizar cascatas iluminadas, como luzes a despencar das alturas, formadas do gelo que derretia. Ainda fazia muito frio. Naquela manhã,
Na pequena vila de Mujiques, os moradores saíam de suas isbas, animados e satisfeitos. Nota: Mujiques, camponês russo considerado escravo, mas libertado, oficialmente, em 1861. Deixando as indumentárias mais pesadas e escuras, vestiam-se agora com roupas mais leves e coloridas. Os homens trajavam calças largas, amarradas na cintura e presas nos tornozelos, camisas abertas, sem gola, debaixo de casacos de lã, usavam botinas de couro, e, cobrindo a cabeça, um pequeno barrete. As mulheres vestiam saias rodadas, de cores vibrantes, blusas brancas de mangas compridas, sobre as quais colocavam um grande chale franjado, sobre a cabeça e as costas, jogando-se um dos lados sobre o ombro, nos pés, calçados de couro grosseiro e resistente. Na praça do vilarejo, que consistia apenas de um terreno limpo rodeado pelas isbas, semanalmente uma pequena feira agitava os habitantes. Durante o inverno, tudo era mais difícil e raro, mas agora, com dias melhores, voltavam a realizá-la. As bancas, rústicas, restringiam-se a uma mesa pequena, onde eram expostos os produtos. Estes também podiam simplesmente ser colocados no chão, sobre uma toalha, e cada um oferecia o que tinha de melhor, fosse para vender ou para trocar. Havia frutas secas, castanhas, carnes, cereais, peixes salgados, pães, bolos e guloseimas, que atraíam especialmente as crianças, mas também roupas, calçados, ferramentas e outros produtos. Como a vida social no vilarejo era bastante restrita, essa era a ocasião em que os moradores, reunindo-se, aproveitavam para conversar, saber das novidades, falar dos negócios, contar anedotas. Riam de tudo e de nada. Sentiam-se felizes, apenas. Naquela manhã, Masha também saiu de casa para ir à feira. Levava uma cesta de fibra trançada, acompanhada pela filha, Ludmila. De braços dados caminhavam pela vila, rumo à praça. À passagem delas, todos se voltavam, admirados, para contemplar a graciosa Ludmila. Jovem de apenas 14 anos, Ludmila, ou Mila, para os mais íntimos, atraía a atenção de todos por sua beleza e graça. Seu rosto era pequeno, delicado, a pele clara e acetinada, os olhos, escuros e amendoados, eram recobertos por longos cílios, o nariz, pequeno e bem feito, e a boca, vermelha como as romãs, era delicada e de contornos voluptuosos. Emoldurando o conjunto, uma massa de sedosos e longos cabelos negros, e, sustentando a cabeça soberba, um pescoço de cisne. Quando andava, seu corpo esguio parecia o de uma rainha, pelo porte e elegância naturais. Tudo isso, porém, que as outras pessoas notavam, passava ali completamente despercebido, uma vez que não se dava conta da profunda impressão que causava nelas. Quando alguém perguntava à mãe de Ludmila quem ensinara ela tais maneiras, pois mais parecia uma princesa, a contrastar com o jeito rude das pessoas da vila, Masha respondia que eram naturais da filha, que sempre fora assim. Masha e o marido, pessoas do campo, sem qualquer instrução, não tiveram condições de orientá-la, e alguém que pudesse fazê-lo jamais se aproximara da menina. No fundo, as atitudes de Ludmila causavam espanto até mesmo na mãe e em Boris, seu esposo. Ninguém sabia explicar. Ao chegarem à feira, foram envolvidas pelos amigos. Dmitri Alexeyevich, um jovem interessado na bela Ludmila, aproximou-se, gentil. Bons dias. Como tem passado? Boris não veio. Bom dia, Dmitri. Boris está aproveitando a ocasião para plantar nabos. O tempo está excelente. Sem dúvida, Masha. Irão participar das festividades, à noite? Sim, certamente. Não poderíamos faltar. Ludmila só fala nisso. A moça, tímida, baixou a cabeça, encabulada, e o rapaz corou de satisfação. Na verdade, a família de Ludmila fazia gosto nesse interesse do rapaz pela filha. Dmitri era bom moço, trabalhador, honesto e filho dedicado, enfim, não havia partido melhor naquela região. Seguramente,
Se viessem a casar-se, Ludmila seria muito feliz com ele. A jovem, porém, mantinha-se retraída, sem dar-lhe muitas esperanças. Quando Dmitri afastou-se, atendendo ao chamado do pai, Ludmila acompanhou-o com os olhos. Sim, tinha que admitir, ele era um rapaz bonito, gentil, tinha um lindo sorriso e era seu amigo desde a infância. Mas só isso. Ela não o amava, como não amava homem algum. Porém, resignada, conformava-se, pensando que acabaria por casar-se com ele. Com quem mais? Todos os outros moços do vilarejo, conquanto amigos, eram feios, sem graça, rudes, e ela nunca iria interessar-se por nenhum deles. Assim pensando, começara a olhar para Dmitri como seu futuro noivo. Pelo interesse dele em saber se compareceriam à festa, logo mais à noite, e o olhar com que ele a envolveu, notou que havia algo mais no ar. Talvez fosse até pedi-la em casamento. Quem sabe? Ludmila suspirou, desalentada. Não era o que sonhara para sua vida, mas que fazer? Alguém se aproximou de Masha. Correm boatos de que foram vistos guerreiros cossacos, passando pelas aldeias vizinhas e dizem até que estão acampados aqui por perto. Será que Boris viu alguma coisa, algum movimento suspeito? Surpresa, a boa mulher pensou um pouco e respondeu. Ignoro. No entanto, creio que Boris, se tivesse visto algo estranho perto da nossa casa, teria me alertado. Pode ser, insistiu o outro. Sendo assim, não deixe de avisá-lo. Boris deve ficar de sobreaviso. Se realmente existem estranhos nas imediações da vila, precisamos ficar atentos. Não sabemos suas intenções. Será necessário tomar providências. Pode deixar. Falarei com meu marido. Masha e Ludmila fizeram suas compras e logo estavam de volta. Antes de entrar em casa, encontraram Boris, que retornava da pequena plantação, todo sujo, mas contente pelo trabalho realizado. Masha relatou-lhe o que ficara sabendo na feira e ele a tranquilizou. Acalme-se, mulher. Andei por aí e não vi ninguém, muito menos estranhos. Vamos entrar. Estou com fome. A refeição não tarda. Deixei tudo adiantado, é só esquentar. Vá se lavar que, enquanto isso, eu termino e coloco a panela na mesa. Enquanto atiçava o fogo, ela se lembrava da recomendação que ouvira e, sem saber por que, uma sensação de perigo invadiu-a no peito. Bobagem, pensou, procurando esquecer o assunto. Sentaram-se os três para a refeição que, muito simples, constava de um cozido de legumes, pão, leite e queijo de cabra. Boris, hoje à noite terá festa na aldeia. Não podemos faltar, disse Masha, lançando um olhar curioso para ver a reação da filha. Mergulhado no prato de comida, ele apenas rosnou, o que Masha alegremente interpretou como um sim. Animada com o rumo dos acontecimentos, ela considerou, cortando um naco de pão. Encontramos Dmitri Alexeyevich. Acho até que ele nos fará uma surpresa esta noite. Que surpresa, mulher? Indagou, levantando a cara do prato e mantendo suspenso o braço com a colher. A esposa deu uma risadinha. Ela era de pele bem clara, e seu rosto gordo e rosado ficou ainda mais corado de satisfação. Isso eu não sei. Vamos aguardar, disse, revirando os olhinhos. Você sabe de alguma coisa, filha? Questionou o pai. Não, meu pai. Não sei de nada, disse Ludmila, baixando a cabeça. Então, vamos comer em paz, resmungou, compreendendo que a mulher escondia algo, o que o deixava sempre incomodado. Na verdade, Masha fazia gosto no casamento entre sua Ludmila e Dmitri Alexeyevich porque ele era o melhor partido da aldeia e filho de Alexei Grutienko, intendente do proprietário daquelas terras, que gozava de muito prestígio. Era Alexei quem resolvia todos os problemas da propriedade, visto que o Barine Conde Konstantin Kamerovich raramente visitava seus domínios, preferindo a agitação da corte. Podia ser encontrado ora em Moscou, ora em São Petersburgo, pois tinha residência nas duas cidades. Nota: Barine, senhor. Barinia,
senhora. Cercada de carvalhos e de plátanos, em meio a um lindo gramado, erguia-se a grande mansão do conde. Não poderia dizer que fosse bonita, com seus tijolos vermelhos e suas paredes retas, mas era uma construção sólida e imponente, quase como uma fortaleza, construída no século XVI, por um ancestral preocupado com ataques de bandoleiros, que a cercara com um alto muro e um grande portão de ferro. Ladeando o portão, duas grandes tochas faziam a iluminação à noite. O conde era um bom vivante, deixava tudo a cargo de seu intendente, que residia numa casa aos fundos da mansão. E, somente preocupado com as rendas que recebia por ocasião das colheitas, permitia a seus mujiques, ao contrário de outros proprietários, terem as próprias plantações de verduras e legumes e até criação de pequenos animais, como porcos, galinhas e cabras. Diga-se de passagem, essa maneira de agir era diferente para a época, tendo em vista que, apesar de oficialmente extinta a escravidão na Rússia, em 1861, os mujiques ainda eram considerados verdadeiros escravos até aquela data. Assim, eles trabalhavam nas desiatines, de trigo, aveia e cevada, que se estendiam por grandes acres de terra, mas também podiam cultivar suas hortas, de onde tiravam alimento. Tudo mais ficava a cargo de Alexei. Lá pelo meio da tarde, trajados com suas melhores roupas, Boris Moriskov e a família tomaram o rumo da vila, encontrando outros habitantes das redondezas, que também se dirigiam à praça. Conversando animadamente, fizeram o resto do trajeto. Masha levara uma cesta de pãezinhos doces, recheados com geleia de maçã, apreciados por todos. Armavam uma grande mesa no centro da praça, e, ali, cada um que chegava ia colocando suas oferendas e quitutes. Nessas ocasiões, era costume cada família trazer um prato diferente, para comemorar a chegada da primavera. A noite ainda não chegara, mas a praça já estava cheia de gente. O vento parara de soprar. Fazia muito frio, mas estavam acostumados e ninguém se incomodava. Ao anoitecer, acenderam duas fogueiras, que iluminavam tudo ao redor, lançando reflexos avermelhados e aquecendo o ambiente. Os músicos acomodaram-se e começaram a tocar, alegrando a noite e contagiando ainda mais o povo. As danças não se fizeram esperar. Cantaram, dançaram, comeram e beberam, enquanto as crianças brincavam. A certa altura da festa, as moças da aldeia começaram a se apresentar, dançando para a assistência. Chegou o momento em que pediram a Ludmila que dançasse. A jovem, sempre tímida, corando de vergonha, sem poder esquivar-se, dirigiu-se ao centro da roda. Os músicos começaram a tocar, e todas as atenções fixaram-se nela. Trêmula, ela fechou os olhos, para não ver nada à sua volta, e principiou a dançar, logo aos primeiros passos, a delicadeza dos gestos, a expressão do rosto, os movimentos sinuosos encantaram a plateia. Aos poucos, ela foi se soltando e se deixando dominar pela música e pelo prazer da dança. A melodia, lenta a princípio, sincopada, ficou cada vez mais agitada e voluptuosa, sensual. Aos poucos, acompanhando a música cada vez mais alta, mais acelerada, mais exigente, a flama ardente que existia em Ludmila expressava-se em giros e volteios, e ela, com as mãos segurando delicadamente a barra da saia, deixava à vista as botinas, até finalizar, na ponta dos pés, com os braços levantados. Aplausos e gritos de admiração surgiram de todos os lados. Após a dança, como se voltasse a ser ela mesma, Ludmila foi sentar-se junto da mãe, tímida e insegura. Ninguém se dera conta de que, em silêncio, um bando de guerreiros cossacos havia se aproximado do vilarejo. Evitando que os cavalos fizessem ruído, calados, entraram na vila e acercaram-se da praça, atraídos pelas fogueiras que podiam ser vistas à distância, pelo som da música e pelo vozerio alegre. Chegaram justamente no momento em que Ludmila foi convidada a dançar. O chefe fez um gesto e todos estacaram, em respeitoso silêncio. Acobertados pelas sombras, visto que na noite escura apenas as estrelas brilhavam no firmamento, eles viam perfeitamente o que se passava na praça,
à luz das fogueiras, apesar de ninguém conseguir vê-los. Quando a dança terminou, eles estavam extasiados. O chefe do grupo aproximou-se em seu cavalo, lentamente. Ao chegar mais perto, o animal relinchou, alertando os aldeões. Foi visto por um dos moradores, que se pôs a gritar, gerando pânico nos demais. Socorro! Alerta! Estamos sendo invadidos. Com um sorriso e um gesto de paz, o líder dirigiu-se ao povo, que já se pusera de pé, alarmado. Calma. Não se assustem. Não desejamos fazer mal a ninguém. Temos fome. Precisamos apenas comer alguma coisa. Apeou lentamente do cavalo, sem fazer gestos bruscos, com tranquilidade. À medida que ele falava, os demais guerreiros se aproximaram, apeando também. Se vêm em paz, sejam bem-vindos, disse Alexei Grotienko, pai de Dmitri, o homem mais influente da vila. Sirvam-lhes. Os aldeões se apressaram a oferecer-lhes o que tinham. Carne assada, pães, doces, tortas, frutas e kvass. Nota: kvass, bebida fermentada feita de centeio e lúpulo, usada na Rússia. O grupo, constituído de 2 dezenas de guerreiros, sentou-se posse a comer com voracidade. O silêncio era absoluto. Os moradores olhavam fixamente para os estranhos, sem saber que atitude tomar, paralisados, sem ação. O chefe, percebendo os olhares arregalados sobre eles e clima de consternação geral, tirou uma perna de ave da boca e, apesar da voz máscula e forte, dirigiu-se aos músicos de forma amistosa. Por favor, voltem a tocar. Não tivemos intenção de estragar a festa. Os músicos trocaram olhares entre si. Diante do pedido, que mais parecia uma ordem, recomeçaram a tocar, temerosos. Para colocá-los mais à vontade, o chefe puxou conversa com um dos presentes. Aos poucos, o ambiente, já mais calmo, voltou a se animar. Após comer e beber, dando-se por satisfeito, o chefe levantou-se, dirigindo-se para onde estava a família de Boris. Inclinou-se perante eles e disse: Desejo prestar minhas homenagens à linda donzela que dançava quando aqui chegamos. Retirando um broche de rubis que prendia seu manto, estendeu a mão a Ludmila, que não sabia o que fazer. Ao ver o chefe dos cossacos, que se levantara e se dirigir à família de Boris, os demais pararam de conversar, curiosos para ver o que aconteceria. Pegue-o. É seu. Um humilde agradecimento pelos belos momentos que nos proporcionou com sua dança, insistiu o cossaco. Boris fez um gesto de assentimento, e Ludmila pegou o broche, agradecendo com uma ligeira inclinação de cabeça. Estava tão apavorada que não conseguia falar. Sem cerimônia, o estranho sentou-se na relva, ao lado deles, e indagou: Como é seu nome, bela jovem? Ludmila, senhor. Pela primeira vez, ouvindo-lhe a voz, ele se encantou como se tocado em suas fibras mais profundas. Depois, lembrando que ainda não se apresentara, desculpou-se. Perdoem-me a indelicadeza. Sou Georgi Vanilevich, mas todos me conhecem por Uri. Eu e meus homens não comíamos há 2 dias e 2 noites. Não somos violentos. Viemos de uma região próxima de Omsk, onde estávamos combatendo inimigos de nosso povo, apenas respondendo às agressões e defendendo nossas terras. Yuri Vanilevich dirigiu-se a Alexei Grotienko, solicitando: Somos gratos pela comida e pela bebida. Contudo, ainda precisamos de mais uma gentileza. Poderíamos pernoitar nas imediações? Viajamos muito, estamos exaustos e, se nos permitirem, em qualquer lugar montaremos nossas tendas e amanhã mesmo iremos embora. O intendente trocou olhar com os homens da vila, que cochicharam entre si. Depois, fizeram um gesto afirmativo com a cabeça. Mesmo sem ter escutado o que os aldeões conversaram, Alexei sabia o que refletiam. Se os cossacos estavam bem armados, se eram homens acostumados a guerrear e tinham fama de ferozes, de que modo eles, gente pacífica, poderiam resistir-lhes? Então, dirigiu-se ao chefe. Yuri Vanilevich,
Tem nossa permissão para pernoitar com seus homens em nosso território. Existe um local, aqui perto, onde poderão montar as tendas. Venha, eu mesmo mostrarei. Os mujiques, respirando aliviados, sentiam-se satisfeitos por resolver, em paz, essa questão tão delicada. Sentaram-se em torno das fogueiras, agora mais fracas, quase se apagando, para trocar ideias, sem ânimo de retornar às isbas. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 2. Os cossacos. Naquela noite, no vilarejo, ninguém conseguiu dormir. Os aldeões permaneceram na praça, calados, sem coragem de falar. De vez em quando, alguém atiçava o fogo, para que não sentissem o frio ainda incômodo apesar da primavera, até que Alexei retornou, um tempo depois, e serenou-os, afirmando que poderiam voltar em paz para suas casas. Tudo estava bem. Os cossacos comprometeram-se a pernoitar e, na manhã seguinte, levantariam acampamento. Todos se mantiveram em silêncio, pensando. Boris fez-se porta-voz dos demais, perguntando que estes não tinham coragem de falar. Alexei Grotchenko acreditou em Yuri Vanilevich. Alexei respirou fundo, abriu os braços num gesto de dúvida e impotência, antes de responder. Só nos resta acreditar, Boris. O que mais podemos fazer? Sentou-se entre eles e se manteve pensativo, como os demais, olhando o fogo que crepitava. Todos estavam em choque. Os fatos recentes vinham modificar completamente suas pacatas existências, assim como a segurança que gozavam na aldeia e na região. Ali todos se conheciam, se estimavam, confiavam uns nos outros, vez por outra, se desentendiam ao beber um pouco mais, porém, no dia seguinte, tudo voltava ao normal. Mas, agora, nada voltaria a ser como antes. A segurança de suas vidas fora quebrada. Sentiam-se fragilizados, invadidos, ameaçados. Tinham dado conta de que hoje fora esse grupo de cossacos, amanhã poderiam ser outros a colocar em risco suas vidas, suas famílias, suas isbas. Alexei Grotchenko pensou que, ao retornar para casa, deveria escrever uma carta ao conde Kamerovitch, comunicando-lhe o acontecido e, logo cedinho, despachar um portador para São Petersburgo. Dmitri, esperto jovem, sugeriu. Não podemos ficar aqui sem tomar providências. Eles podem não ter más intenções para conosco, no entanto, não devemos permanecer inertes. Precisamos nos prevenir. Dmitri tem razão. O que sugere, filho? Disse Alexei. O mínimo que podemos fazer é colocar vigias, meu pai, de modo que, a qualquer movimento suspeito deles, os demais sejam avisados. Alexei concordou, sugerindo. Muito bem. Vamos colocar vigias em pontos estratégicos. Todos concordam. Diante da anuência geral, voltou a perguntar. Quem se apresenta? Dmitri foi o primeiro a levantar a mão, seguido de Boris, Sergei e Anatoly. Então, se armem com facas, paus, com o que puderem. Estabeleçam uma senha para alertar os demais. Como Dmitri é o mais jovem e ágil do grupo, ele correrá para dar o aviso. Escolham pontos estratégicos, a uma distância que possam ver o acampamento e, ao mesmo tempo, se manter em segurança. De onde, em caso de perigo, possam contar com tempo suficiente para fugir, recomendou Alexei. Dmitri, Boris, Sergei e Anatoly escolheram como senha o pio do mocho, mais fácil de imitar e que não causaria desconfianças entre os cossacos. Depois, despediram-se dos demais e foram para seus postos. Nada mais tendo a fazer ali, os mujiques tomaram o rumo de suas isbas, porém dispostos a permanecer alerta para proteger suas casas e famílias. Masha e Ludmila, apoiadas uma na outra, fizeram o trajeto de volta, preocupadas com Boris, que permaneceria de vigia durante toda a noite. Ao chegarem à isba, procuraram fechar bem as portas e as janelas. Precisavam estar preparadas para o caso de um ataque. Masha pegou um facão e colocou-o sobre o travesseiro,
entregando o outro, menor, à filha, que o rejeitou com um gesto de cabeça. Não saberia o que fazer com ele, minha mãe. É preciso, filha. Guarde-o mesmo assim. Poderá ser útil numa emergência. A jovem não acreditava em nenhuma violência por parte de Yuri. O coração lhe dizia que o cosaco nada faria contra os moradores da vila. Não desejando discutir com a mãe, docilmente pegou o facão e colocou debaixo da cama. Deitaram-se sem trocar de roupa. Não conseguiam conversar, imersas nas próprias preocupações. A jovem Ludmila não queria admitir nem para si mesma, porém sentia-se tocada por algo diferente, desde que vira o chefe guerreiro. Sua voz máscula e forte, ao mesmo tempo branda, calou fundo em seu íntimo. Com a presença dele, todo o seu corpo emanava força, segurança e determinação. Em sua mente, ficara gravada a figura dele em tintas indeléveis. O belo semblante, os olhos escuros encimados por grossas sobrancelhas, a boca grande de lábios finos e bem feitos, a cabeleira até o pescoço, com mechas para trás, como se batidas pelo vento, o pescoço firme, os ombros largos. Ludmila suspirou ao lembrar-se da mão que se estendera para entregar-lhe o broche, mimo que trazia agora apertado contra o peito. A princípio sentira um grande medo na presença dele, mas quando a mão grande e forte tocara a sua, ela experimentou um frêmito de prazer jamais imaginado. Seus olhos se cruzaram num relance, o suficiente para que ela soubesse que nunca mais iria esquecê-lo. Que sentimento seria esse que a tomava de assalto, avassalando-a por inteiro, qual a torrente impetuosa do rio, ou a força do vento que passa nas intempéries, carregando o que encontra pela frente? Ludmila não tinha coragem de confessar nem para si mesma, mas o pensamento segredava-lhe que estava atraída por ele. Ouvira dizer que o amor arrasta, envolve e deixa a criatura entregue, submissa. Seria isso amor? Na escuridão do pequeno quarto, sob a manta de lã, segurava o broche bem apertado. Levou a mão até o rosto, sentindo-o quente e corado, acariciou as pedras frias de encontro à face e fez com que a peça de ouro escorregasse até seus lábios, depositando um beijo nela. Corou ainda mais de vergonha. Naquele gesto solitário, teve a sensação de estar beijando o próprio cosaco. Meu Deus! O que está acontecendo comigo? Não me reconheço mais. Estou confusa. Como pode um homem que eu vi uma única vez, que não sei quem é, como é, se é confiável, provocar uma reação tão intensa em mim? No entanto, ardo de desejo de vê-lo novamente e, ao mesmo tempo, sinto certa repulsa por ele, desejando que se afaste. Porém, só o fato de pensar que poderei não vê-lo nunca mais, tira-me a razão. Nossa Senhora de Kazan, socorrei-me. No acampamento cosaco, a situação não era diferente. Os guerreiros, agitados pela presença das jovens aldeãs, queriam conversar, trocar ideias e até invadir a aldeia de mujiques, para subjugar todos e carregar as jovens, ébrios de desejo. O chefe Yuri, porém, foi taxativo. Dê minha palavra. Respeitaremos a hospitalidade dos aldeões. Amanhã tomaremos nosso rumo. Vamos dormir. Um dos companheiros de Yuri Vanilevich questionou-o, após se deitarem lado a lado. Notei que ficou impressionado com a beleza da jovem bailadeira, no que lhe dou razão. Jamais vi outra mais bela. Por que não a leva consigo? Roubá-la não deve ser difícil. Yuri manteve-se em silêncio por alguns instantes, contemplando o manto estrelado, depois disse, em voz quase inaudível: é apenas uma criança. Agora, cale-se. Estou exausto e com sono. Tivemos um dia bastante puxado. O outro silenciou, e Yuri logo percebeu, pelo ressonar, que dormia. Na verdade, ao contrário do que dissera, ele não sentia sono. Desejava ficar só, em silêncio, para poder pensar em tudo o que acontecera naquela noite. Ao cruzar os braços atrás da cabeça, com os olhos postos no céu, o cosaco só conseguia ver o rosto da jovem Ludmila. Até o cansaço desaparecera. Revia o momento em que entraram no vilarejo e, atraídos pela luz das fogueiras, aproximaram-se da praça,
justamente no instante em que a jovem caminhava para o centro da roda e começava a dançar. Na tela da memória, ele a via dançando de novo, ao som da música. Depois, encantado, sentiu o desejo de aproximar-se dela. Arrumando um pretexto, lembrou-se do belo broche de ouro e rubis que prendia seu manto. Não teve dúvidas. Retirou e, caminhando até onde ela estava com a família, ofereceu-lhe o mimo, como agradecimento pelo momento de prazer que lhes concedera com sua dança. Tímida, ela sequer conseguiu levantar os olhos e fitá-lo. O pai, diante da situação, com um gesto ordenou-lhe que aceitasse e, então, finalmente, ele pôde ter a satisfação de olhá-la nos olhos, ouvir sua voz maviosa e sentir seu perfume de lavanda. Respirou fundo. Ah! Como gostaria realmente de levá-la comigo. Com a imaginação desatada, ele já se via em seu cavalo, cavalgando rápido, aproximava-se dela e a arrebatava para si, fugindo com ela em seus braços. E ela, ardente de paixão, entregava-se aos seus beijos e às suas carícias. Sentiu-se inflamar. Ao mesmo tempo, pensava. Nunca experimentei nada igual por mulher nenhuma. O que está acontecendo comigo? Sempre me mantive cavalheiro da situação. Amava as mulheres que se me apresentavam, no ardor da paixão, esquecendo-me delas no momento seguinte. Será isso amor? Se for, estou perdido, porque ela não poderá pegar garupa em meu cavalo e ir comigo, ou mesmo interessar-se por mim. E, ao mesmo tempo em que ela me atrai, que me arrebata de paixão, sinto que não posso confiar nela. Algo me diz que poderá atrair-me, tripudiar do meu amor. Mas isso é um absurdo. Por que tais pensamentos invadem minha cabeça? Que bobagem. Sempre fui o mais forte e dominei as mulheres, por que estaria agora preocupado com uma aldeã que mal conheço? Virou-se no leito improvisado, puxando ainda mais o manto de lã de carneiro, para cobrir a cabeça, protegendo-a contra a friagem da noite. Depois, resmungou para si mesmo. Tolice. Não adianta ficar pensando nela. Preciso dormir e esquecer. Amanhã, conforme prometi, iremos embora e nunca mais a verei. Ainda muito cedo, Yuri levantou, espreguiçou-se e chamou o amigo que dormia a seu lado. Acorde, Feodor, e desperte os demais. E preciso partir. Temos um longo trajeto pela frente. O outro se ergueu rapidamente, esfregando os olhos. Logo, a agitação tomou conta do acampamento. Nisso, um dos cossacos aproximou-se do chefe. Temos um problema, Yuri. Sim. O que está acontecendo? Venha comigo. O companheiro o levou até uma carroça, que pendia perigosamente de um lado, e mostrou-lhe uma das rodas, quebrada. Yuri deu um murro na carroça, praguejando. O que faremos, chefe? Por aqui deve haver alguém que conserte. Vou falar com Alexei Grotchenko. Ao deixar o acampamento, Yuri tomou o rumo da mansão do conde, à procura de Alexei. A casa ficava do lado oposto, e precisaria atravessar a aldeia. De repente viu, caminhando ao seu encontro, um vulto conhecido. O coração começou a bater apressado, e uma agitação incomum tomou de assalto. Era Ludmila, que, carregando uma trouxa de roupas, surgia como se fosse uma aparição. Ao vê-lo, a jovem titubeou, também com o coração aos saltos. Assim, a luz do sol, cujos raios incidiam sobre seus cabelos, iluminando-os, estava ainda mais bela. Veja se não é nossa bela bailadeira. Que prazer encontrá-la logo cedo, pensou em dizer, todavia manteve-se mudo, como se inesperada timidez o dominasse. Ludmila, por sua vez, envergonhada, queria explicar-se, como se o fato de estar ali merecesse uma explicação. Vinha à vila tão cedo porque precisava levar estas roupas para entregar a Kátia, uma amiga. No entanto, sentia-se travada. As palavras não saíam da boca e só conseguia manter os olhos presos no olhar do cossaco. Quando se aproximaram mais, Yuri murmurou baixinho. Pensei que nunca mais fosse vê-la. Eu também. Temia que já tivesse ido embora, balbuciou ela no mesmo tom de voz.
O guerreiro sorriu, enquanto uma agradável sensação de calor espalhava-se por todo o seu corpo. Então, ela também ficou impressionada comigo. Tinha a vontade de gritar sua alegria, de dizer o que sentia por ela em voz alta, para que todo o Ural soubesse disso e sua voz ressoasse no eco das montanhas. Uma das rodas de nossa carroça quebrou, justificou-se ele. Fitaram-se e, pelo brilho dos olhos e o sorriso radiante de ambos, via-se que estavam felizes. Felizes pelo dia de sol, pelo frio que fazia, por terem se encontrado, por estarem juntos, pela descoberta do amor, até pela roda quebrada da carroça. Nesse momento, Yuri viu que Alexei aproximava-se em seu cavalo. Certamente vinha conferir se os guerreiros cossacos já tinham partido. Ao vê-lo, junto de Ludmila, estranhou e disse, entre surpreso e incomodado: conforme acertado ontem, Yuri Ivanilevich, vocês deveriam ter deixado a região logo cedo. É verdade, Alexei Grotchenko. Um problema, contudo, nos impediu. Ia justamente procurá-lo para pedir ajuda, quando encontrei a jovem Ludmila. O que aconteceu para precisar novamente da minha ajuda? Retrucou o intendente, contendo a irritação. Infelizmente, uma das rodas da nossa carroça quebrou-se. Há alguém pelas imediações que possa consertá-la? Mais tranquilo, Alexei respondeu. Sim, temos um bom homem que pode resolver esse problema. Leve-me até o carroção. Vamos ver o que aconteceu. Inclinaram-se, num cumprimento dirigido a Ludmila, e afastaram-se rumo ao acampamento cosaco. Observando a carroça, Alexei concluiu que, realmente, precisariam buscar alguém que pudesse deixá-lo em condições de rodar. Prontificou-se em mandar-lhe o encarregado desses concertos. Como ele tivera que fazer um serviço numa outra vila, provavelmente só retornaria no dia seguinte. Nesse meio tempo, praticamente todos os habitantes da aldeia estavam preocupados com a demora, visto que os cossacos, não podendo partir, teriam de permanecer na região. Somente Yuri e Ludmila ficaram felizes com a dificuldade, certos de que o céu estava a favor deles. Alexei providenciou víveres para os cossacos. Água não era problema, pois a uns 500 passos, abaixo do acampamento, corria um rio. Após o almoço, Ludmila lavava roupas para sua mãe, num riacho que passava no fundo do terreno da casa. Com o degelo, aproveitavam para lavar roupas, visto que no inverno isso não era possível, pois tudo ficava congelado e eram obrigados a aquecer o gelo para derretê-lo. Agora, a água ainda estava bastante fria, mas agradável. Em dado momento, ela percebeu um movimento, como se alguém se aproximasse. Ergueu-se, olhando em torno, atenta. Teve a impressão de que um vulto se escondera, de repente. Assustada, ela iria gritar, quando alguém, por detrás, tapou sua boca. Não grite. Sou eu, Yuri. Ludmila, apavorada, acalmou-se ao ver que era o cosaco. Ele explicou, em voz suplicante. Queria vê-la, Ludmila. Não suportava mais sua ausência. Ao perceber seus olhos mais tranquilos, Yuri retirou a mão que fechava sua boca, e ela pôde respirar melhor. Como descobriu nossa casa? Conversando com alguém na vila. Fiz um monte de perguntas e acabei encontrando a Isba de Boris. E aqui estou. Não deveria ter vindo. Se meu pai o encontra, ele não saberá. Não é? Ela baixou a cabeça, tímida. Yuri estava tão próximo que ela podia sentir o calor do corpo dele. Veja como está molhada. Suas mãos são duas pedras de gelo, disse ele, tomando-as entre as suas para aquecê-las. Somente nesse instante, Ludmila percebeu que se molhara. O cosaco abraçou-a com carinho, tentando transmitir-lhe seu calor. A proximidade dele produzia-lhe uma agradável sensação. De repente, ele ergueu seu rosto e beijou-a nos lábios, palpitantes de amor. Mila. Ela ouviu a voz da mãe que a chamava e despertou daquele devaneio. Vá embora. Não pode ficar aqui. E, soltando-se dos braços dele, correu para casa. Vendo-a ofegante, Masha indagou, surpresa. Está tão afogada.
Onde está o cesto de roupas? E que ouvi seu chamado, minha mãe. Saí correndo e esqueci as roupas. Vou buscá-las. Capítulo 3. O rapto. Ludmila correu de volta para a margem do riacho, escondendo com dificuldade a alegria. A cesta que deixara permanecia lá, mas o cossaco desaparecera. Acabou de torcer as peças já lavadas e retornou. Estendeu-as no varal e, pegando o cesto vazio, entrou em casa. A mãe não pôde deixar de notar que a filha se mostrava mais animada, mais satisfeita, mais sorridente. O que aconteceu, minha filha? Nada, minha mãe. Dormi bem e acordei contente. A mulher balançou a cabeça, revirando os olhinhos para o alto, e reclamou. Pois eu não dormi nada. A presença ameaçadora desses estranhos, tão próximos da aldeia, deixou-me muito preocupada. E se eles nos atacassem, aproveitando-se da escuridão da noite? Ah! Que Nossa Senhora de Cazã nos proteja. Ludmila sorriu e respondeu com vivacidade. Pois eu tinha certeza de que não iria acontecer nada. Ah, é? E por quê? Pelos belos olhos do cossaco. A senhora também notou. Disse a moça, dando uma risada. Me respeite, Mila. Acho que você ficou impressionada com o belo cossaco. Pensa que não viu o olhar que trocaram. Ele ficou fascinado por você, minha filha, mas tenha cuidado. Nada de bom pode vir de um grupo de guerreiros que anda por aí, metido em problemas. Ainda bem que seu pai não percebeu, senão. Não se preocupe, mãe. Logo eles partirão e nunca mais os veremos, disse, com voz. Ao segurar, a custo, as lágrimas que ameaçavam cair, deu uma desculpa e saiu da cozinha, onde a mãe amassava os pães. Não queria que ela percebesse o quanto estava interessada em Yuri. Sim, e ele também interessado nela. Deitou-se no leito para, sozinha, dar livre vazão às lembranças. O beijo que ele lhe dera, à beira do riacho, continuava em sua boca. Sentia o calor de sua presença, a barba que roçava sua pele, o cheiro dele, e os lábios que tocaram os seus. Suspirou de felicidade, corando. Aquele tinha sido o primeiro beijo de toda a sua vida. Jamais o esqueceria, mesmo que nunca mais visse o cossaco. A emoção daquele momento ficaria para sempre gravada na mente e no coração. Masha entrou no quarto da filha e estranhou. Deitada a esta hora do dia? Perguntou surpresa, aproximando-se e colocando a mão na testa da filha. Está com febre. Deve ter se resfriado, ficando tanto tempo a lavar roupas na água gelada. Não é nada, mãezinha. Estou bem. Apenas me deu vontade de descansar um pouco. Não se preocupe. Tem certeza? Na dúvida, vou fazer-lhe um chá de melissa e um escaldapés. Aceito o chá, mãe. Quanto ao escaldapés, não há necessidade. Masha foi à cozinha e voltou, pouco depois, com uma caneca de chá fumegante, que Ludmila tomou com prazer. Como a mãe insistisse para que ela permanecesse deitada, concordou. Tudo o que desejava era ficar quieta e sozinha, para poder pensar em seu amado. Não teve mais notícias do grupo de cossacos. Naquela noite, seu pai voltou da lida e sentaram-se à mesa para a refeição, que contava com uma sopa de legumes, pão fresco e uma caneca de leite de cabra. Enquanto se servia de sopa, pela segunda vez, o pai comentou, irritado. Os estranhos ainda não foram embora. Não é possível. Segundo ouvi dizer, uma carroça quebrou. Porém, já deveria ter sido consertada, desabafou a esposa. Pois não foi o que aconteceu. Oscar, sempre tão ágil nesses concertos, não foi visto na aldeia. Foi atender um chamado em outra vila e não voltou. Assim, a carroça continua quebrada, e eles não podem partir. Ouvindo isso, Ludmila exultou. Baixou a cabeça, aproximando-a mais do prato, para poder rir, sem que os pais notassem. Masha olhou-a severa. Ouviu o que seu pai acabou de contar, Mila? Sim, minha mãe. Isso significa que você deve permanecer em casa. Não é seguro andar por aí enquanto esses desconhecidos estiverem nas imediações.
Mas mãezinha, amanhã cedo eu queria ir à casa de minha amiga Sônia. Só se for acompanhada por mim ou por seu pai. Está bem, mãe. Estou com sono e vou dormir. Boa noite. Boa noite, filha. Ludmila dirigiu-se ao seu quarto e jogou-se no leito. Queria apenas ficar a sós para poder pensar em seu amado, Yuri Ivanilevich. Por precisar de ar, abriu a pequena janela e ficou a contemplar a noite. Não havia uma nuvem e o firmamento parecia pontilhado de estrelas. Deitada em seu leito, próximo à janela, ela gostava de contemplar o céu. Com o olhar perdido na imensidão, a jovem refletia sobre quantos lugares diferentes existiriam no mundo. Ouvira falar de outras terras, de cidades grandes e movimentadas, onde a vida era completamente diferente, de lugares lindos, em que as pessoas se vestiam luxuosamente e passeavam em carruagens, belas e felizes. Fazia uma ideia, pelas vezes em que o Barine Conde Kamerovitch visitava seus domínios e trazia a família e alguns convidados. Nessas ocasiões, dava muitas festas, e em toda a aldeia podia-se ouvir música, e todos se vestiam luxuosamente. Certa vez, quando trouxera muita gente, e o movimento era grande, fora chamada para ajudar a servir e pôde encantar-se com os trajes, as joias e os perfumes que as damas usavam. Comparara tudo com sua vida tão monótona, tão pacata, em que nada acontecia. As mesmas paisagens, tendo por fundo os Urais, o mesmo frio cortante, o mesmo trabalho nas Desiatines, onde cultivavam o trigo, a aveia, o centeio e a cevada. De repente, o grupo de cossacos chegara para alterar a morna existência dos mujiques daquela vila, acrescentando mais vida e animação. Por longo tempo, ela ficou ali, lembrando-se do cossaco e do beijo que ele lhe dera, ainda sentindo os lábios dele nos seus, assim como seu calor, sua presença. De súbito, Ludmila notou um ruído quase inaudível lá fora. Levantou-se e espiou pela janelinha. A noite escura não lhe permitiu ver coisa alguma. Deve ser um animalzinho, pensou. Nisso, ouviu um novo ruído e apurou a visão. Queria gritar, chamar o pai, mas não teve tempo. Uma voz sussurrou bem próxima. Não se assuste, Ludmila. Sou eu, Yuri. Como se atreve? Se meu pai o encontrar aqui vai matá-lo. Não se preocupe. Seu pai está dormindo há bom tempo. Daqui de fora, dá para ouvir seus roncos. Realmente. A moça estava tão acostumada ao ronco do pai que nem se dera conta. O que deseja? Conversar. Não posso. O que impede? Venha para fora e conversaremos. Ludmila tremia da cabeça aos pés e sentia o coração descompassado dentro do peito, batendo forte. Tinha consciência de que não deveria atender aos seus apelos. Todavia, tudo nela ansiava por estar com ele. Entre a razão e o coração, venceu o último. Está bem. Mas só por alguns minutos. Sem fazer ruído, fechou a janela, calçou os lápis, e colocando um grande chale sobre a cabeça, para se proteger do frio, deixou o quarto. Na ponta dos pés, caminhou até a cozinha. Abriu a porta e, imediatamente, 2 abraços agarraram-na com paixão. Nota. Lápis, uma palha especial, muito usado pelos mujiques. Não, Yuri. Não me rejeite, Mila. Jamais amei mulher alguma como amo você. Abraçou-a com loucura, beijou-a nos lábios carnudos. Ludmila sentiu-se também dominar pela paixão e entregou-se a seus beijos. Quando ele se tornou um pouco mais afoito, ela assustou-se e, desprendendo-se dos braços dele, correu para a isba. Não fuja, Ludmila. Fique comigo, murmurava ele. A jovem, porém, já fechara a porta, apavorada. Deitou-se a tremer, sentindo ainda em seu rosto, em seu pescoço e em sua boca, os beijos do cossaco. Toda a sua pele ardia e seu corpo queimava de paixão por ele. Naquela noite, Ludmila não conseguiu dormir. O alvorecer de um novo dia encontrou-a insone, cansada e pálida. Masha notou a mudança que se operara na filha e comentou. Mila, desde ontem você não está bem. Vou fazer um escaldapés.
Resfriou-se, com certeza. Fez um chá com algumas ervas curativas que tinha em casa, para essas ocasiões, e, adoçando com o mel, entregou à filha. Beba, filha. Vai fazer-lhe bem. Docemente a jovem tomou o chá e voltou para a cama. Naquele dia ela não iria trabalhar com o pai, como de costume. Mais tarde, ela quis sair de casa para visitar a amiga, mas a mãe não permitiu. E assim, não teve oportunidade de rever o cossaco. Nervosa e, em lágrimas, ela passou o resto do dia ali. O que está acontecendo com você, filha? Perguntou a mãe, preocupada. Nada, mãe. Estou nervosa, apenas. Não poder sair, ser obrigada a ficar em casa, trancada, irrita-me. Você não está trancada, minha filha. Está doente, e, quando se está doente, é preciso guardar repouso. Não se deve sair, para sarar o mais rápido possível. A jovem estava desesperada. Sentia um medo terrível de pensar que já poderiam ter consertado a carroça, e assim, Yuri já teria ido embora com seus homens. De tardezinha, Boris chegou da lida. Na hora da refeição, costumavam conversar, e o pai relatava as ocorrências do dia. Era a oportunidade que Ludmila aguardava para saber notícias. Ela, porém, não se atrevia a perguntar, para não demonstrar interesse. A mãe veio em seu socorro, curiosa. Boris, os cossacos já foram embora. O marido meneou a cabeça negativamente, descontente. Não. Parece que o problema da carroça é mais sério. Oscar não conseguiu consertá-la. Ludmila vibrou com a informação. Então, nada estava perdido. Poderia vê-lo ainda, nem que fosse uma última vez. Naquela noite, cheia de expectativa, ela o esperou. Ouviu um ligeiro toque na madeira da janela e sabia que era ele. Arrumou-se e deixou a isba, caindo nos braços do cossaco. Com menos medo, por um tempo mais longo, permaneceram juntos, conversando à beira do riacho. O que será de mim quando você se for? Ela indagou temerosa. Acredita mesmo que eu a deixaria aqui? Venha comigo. Não posso mais viver sem sua presença, Mila. Nós nos casaremos na minha terra e seremos felizes juntos. O que impede? Ludmila pôs-se a chorar, aflita. Não queria deixar a mãe e o pai, a sua aldeia natal, os amigos. Por que não fica aqui comigo, Yuri? Se sua intenção é casar-se, meu pai o aceitará como genro. Luz da minha vida. Não entende que não posso ficar? Tenho compromissos assumidos. Preciso voltar para minha terra. Venha comigo. Depois, retornaremos. Seus pais acabarão compreendendo e perdoando. Entre o desejo de partir com ele e o medo de deixar a família, Ludmila oscilava como um pêndulo. Ao se despedirem, dando-lhe um último beijo, ele disse: pense bem, minha querida. Não teremos muito tempo. Se amanhã estiver resolvido o problema da carroça, não terei mais desculpas para continuar aqui. Pensativa, Ludmila entrou, deitou-se e não conseguiu adormecer, preocupada com a decisão que precisava tomar. O dia já estava claro quando conseguiu cochilar um pouco. Acordou muito tarde. A mãe preparava o almoço. Sente-se melhor, minha filha? Não, mãe. Tive dificuldades para dormir. A mãe, observando-a cuidadosamente, constatou. Realmente, não está com bom aspecto. Está abatida, pálida, desanimada. O que há com você, filha? Não sei, minha mãe. Na manhã seguinte, conforme informação de Boris, finalmente os cossacos partiriam. Como Ludmila estivesse bastante agitada, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, os pais não dormiram, preocupados com ela. Assim, a jovem não pôde encontrar-se com o cossaco. Yuri esteve nas imediações da isba de Boris, viu luz acesa durante a noite toda e percebeu logo que algo estava acontecendo. Afastou-se pela madrugada, sem ter conseguido avistar Ludmila. O que estaria ocorrendo? Na manhã seguinte, todos se dirigiram para o centro da aldeia, desejosos de ver partir os cossacos.
Contra a vontade de seus pais, Ludmila também se preparou e saiu com eles. Ansiosa, queria ver Yuri pela última vez. Os cossacos desmontaram o acampamento e, montando em seus cavalos, puseram-se em marcha. Como eles teriam de passar pela aldeia, os mujicas ficaram aguardando para vê-los. Lentamente, os guerreiros aproximaram-se da praça e, diante dos moradores reunidos, pararam. À frente, estava o intendente Grotinko. Yuri, inclinando-se, falou solene. Alexei Grotinko, eu e meus homens seremos sempre gratos pela acolhida que tivemos nesta aldeia. Partam em paz, respondeu o outro, inclinando-se. Yuri respirou fundo, espraiando o olhar pela assistência. Procurava alguém. Ao divisar Ludmila junto dos pais, inclinou-se numa reverência, sem desprender os olhos dos dela. Ambos estavam sofrendo. Nada havia a ser feito. Ludmila procurava conter-se, todavia, no semblante, trazia as marcas da luta íntima. A dor da separação, o desespero de não vê-lo nunca mais e, especialmente, o amor que a dominava por inteiro. Yuri titubeou, amargurado. Em seguida aprumou-se, permanecendo firme. Ergueu o braço e fez um gesto, dando ordem de partir. Lentamente colocou o animal em marcha e os demais o seguiram, tomando o rumo da pequena estrada. Os aldeões os acompanhavam com os olhos, esperando vê-los desaparecer ao longe. De súbito, porém, quase na saída da aldeia, notaram que os cossacos haviam parado. Alguns segundos se passaram, até que um deles voltou-se e, decidido, esporeando o animal, em desabalada carreira, retornou sobre seus passos. Os mujiques, perplexos, não sabiam o que estava acontecendo, e esperaram. O cavaleiro, que era Yuri Vanilevich, aproximou-se rapidamente, e os aldeões, ao vê-lo, afastaram-se estupefatos, para não serem atropelados pelo cavalo. Chegando perto e escorregando um pouco pela sela, o cavaleiro abaixou-se de repente e agarrou a jovem Ludmila, que, assustada se pôs a berrar como louca, enquanto o cossaco se afastava com a mesma rapidez. Os moradores, aparvalhados, ficaram parados. Depois, Boris e Masha começaram a gritar, em vão, por ajuda. Tudo foi tão rápido que ninguém pôde fazer nada. Com Ludmila, que lutava e gritava em seus braços, o cossaco afastou-se a galope, seguido de seus companheiros, que o aclamaram, entusiasmados. Aquele era o chefe que eles conheciam e admiravam. Ponha-me no chão, Yuri. Largue-me. Não tenho direito de arrastar-me contra a vontade. Suplico-lhe, deixe-me retornar para minha casa. Ele não respondia. Mantinha toda a sua atenção direcionada para o trajeto que estavam fazendo. Haviam se embrenhado por um caminho, no meio da floresta, e qualquer descuido poderia ser fatal. Exausta de gritar, de pedir e de chorar, Ludmila acabou desmaiando. Ajeitando-a melhor em seus braços, ele pôde cavalgar com mais tranquilidade. Com os olhos fixos na estrada, intimamente ele se questionava. O que me fez decidir no último instante? Feodor havia dito várias vezes que ele deveria roubá-la, já que a amava. No entanto, ele resistia com firmeza de propósitos, fiel à sua consciência, que lhe dizia que o correto seria respeitar a vontade dela. Naquele último olhar que trocaram, todavia, ele percebera nela um amor tão intenso, o medo de partir e, ao mesmo tempo, o desejo de segui-lo. Não resistiu mais. Que me importa o resto? Eu a quero para mim e a terei. Então estacara aí, fazendo meia volta, iniciara a desenfreada corrida para pegá-la nos braços e partir com ela. Sem Ludmila a vida não teria mais sentido. Quando a jovem acordou, estava acomodada em uma esteira e coberta com uma manta de lã de carneiro. Abriu os olhos e, num primeiro momento, não se lembrou do que tinha acontecido. Era noite. Relanceou o olhar ao redor. À luz de uma fogueira, viu homens em torno dela, comendo, outros andavam de um lado para outro, ajeitando as coisas. Nisso, sentiu um braço que envolvia sua cabeça e virou-se para trás. Yuri? Sim, minha querida Ludmila.
Sou eu, quem a ama acima de tudo. Ah! Sonhava com você. Estarei sonhando ainda? Não, minha bela. Você não está sonhando. Ela ergueu o corpo e balbuciou. Mas. Sonhei que você havia me raptado. Balançando a cabeça, ele discordou. Não é sonho. Realmente eu a raptei. Agora, vamos viver juntos e seremos felizes. De um pulo, ela colocou-se de pé. Arfava de indignação, de raiva. Os demais pararam o que estavam fazendo ao ouvir seus gritos. Então, você teve coragem de raptar-me sem meu consentimento. E meus pais? Com certeza, estão sofrendo agora, sem saber o que aconteceu comigo. Leve-me de volta, já, ordenou a autoritária, batendo o pé no chão. Os cossacos deram uma gargalhada. Com carinho, Yuri retrucou. Agora é impossível, querida. Mas não se inquiete por isso. Logo voltaremos e explicarei tudo a seus pais. No momento, você precisa alimentar-se um pouco. Viajamos muitas horas e... Não quero. Leve-me para casa. É uma ordem. Os cossacos riram novamente. Ele respirou fundo e, com voz pausada, explicou. Infelizmente, estamos muito longe da sua aldeia. Viajamos o dia inteiro e estamos cansados. Acalme-se. A noite é boa conselheira. Vamos dormir e amanhã conversaremos. Ao ver que não conseguiria fugir, com tantos homens a vigiá-la, e, mesmo se o conseguisse, não conhecia a região e não saberia para onde ir, calou-se. Sentou-se e aceitou um pedaço de pão, um naco de carne e uma caneca de vinho, que lhe tinha lhe oferecido. Reconheceu que estava exausta e faminta. Comeu e sentiu-se melhor, o vinho esquentou-a por dentro. Deitou-se novamente e adormeceu. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Para você não custa nada, mas para nós o seu incentivo fará muita diferença. Ele ajudará o canal a crescer e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. No encalço dos cossacos. Na aldeia, os mujiques estavam arrasados. Cobravam-se mutuamente por terem permitido a permanência dos cossacos em seu território, cobravam de si mesmos por não terem percebido o perigo, não terem sido mais atentos, e, especialmente, cobravam de Alexei Grutienko, que aceitara a permanência deles, acampados nas imediações. Defendendo-se, o acusado chamava-os à responsabilidade, lembrando-os de que todos haviam sido consultados e concordaram com a decisão, mesmo porque não havia mais nada a fazer. Se os cossacos quisessem, armados como estavam, guerreiros acostumados a combates, poderiam tê-los exterminado com facilidade, reduzindo a pó toda a vila. O que era absolutamente verdadeiro. Os mujiques, trabalhadores do campo, eram de paz e não tinham armas, somente instrumentos que utilizavam para lavrar a terra. Jamais, portanto, levariam a melhor. Além disso, durante os dias que ali permaneceram, os estranhos sempre se comportaram bem. Eram afáveis, risonhos e brincalhões. O próprio chefe dos cossacos, Yuri Ivanilevich, sempre se portara de forma cortês e gentil, despertando sentimento de amizade naqueles com quem conversava. Como prever o que acabaria acontecendo? Reunidos no meio da praça, discutiam o que fazer. As ideias eram desencontradas. Alguns propunham que o proprietário daquelas terras fosse avisado incontinenti. Com certeza, eu o farei saber do acontecido, afirmou Alexei. Porém, o que o Barini poderá fazer? A nossa mãe Rússia é muito grande. Como saber a direção que eles tomaram? Outros sugeriam que fosse criado um grupo para partir em perseguição aos cossacos, trazendo a pobre Ludmila de volta, ao que Alexei ponderava. Muito justo. No entanto, como fazer isso? Todos somos mujiques e não temos liberdade de andar por aí, viajando por outras terras, mesmo que fosse para encontrar alguém. E, ainda, se o fizéssemos e os encontrássemos, o problema seria o mesmo. Não somos guerreiros. Como combater homens fortes e ágeis na luta?
Perderíamos a vida, sem conseguir resgatar nossa Ludmila e trazê-la aos braços de seus pais. Um pouco afastados dos demais, Boris e Masha choravam abraçados, sem coragem de regressar para casa, ouvindo a discussão. Lançando um olhar sobre eles, Sergei perguntou: Boris, Masha, o que pensam sobre o assunto? Os demais se voltaram para o casal, inconformado por ter perdido a única filha. Enxugando os olhos, após alguns instantes, Boris comunicou: se há alguém que precisa tomar uma decisão aqui, sou eu. Estou resolvido a partir em socorro de minha querida Ludmila e não descansarei enquanto não a trouxer de volta para nossa aldeia, sã e salva. Não suporto pensar que minha filha está nas mãos daqueles homens grosseiros e violentos, capazes de qualquer coisa. A cada minuto que passa, ela fica mais longe de nós. Estou decidido a arrumar minhas coisas e partir o quanto antes. Todos se calaram. Era um pai desesperado, que tinha o direito de defender a filhara adorada. Masha, debulhada em lágrimas, gritou: vá, Boris. Vá resgatar nossa filha das mãos daqueles bárbaros. No entanto, aqui dentro do peito, algo me diz que será inútil. Você não voltará com vida e eu terei perdido tudo o que mais amo nesta existência: a filha e o marido. Os demais, emocionados, ouviram as palavras dela e baixaram a cabeça, sentindo-se impotentes diante da decisão que lhe tomara. Ao erguer-se e dar o braço à mulher, Boris informou: vou levar Masha até nossa isba, pegar algumas coisas indispensáveis para uma viagem, depois partirei. Que Nossa Senhora de Kazan nos proteja. Até um dia. Alexei aproximou-se dele e disse: respeitamos sua decisão. Vá com Deus, Boris. Cuidaremos de sua esposa. Vou até a mansão pegar algum dinheiro, pois você certamente vai precisar, e o levarei até sua casa o mais rapidamente possível. Em seguida, os demais se despediram de Boris e tomaram o rumo de suas casas. Alexei montou seu cavalo, apressado, tomando o rumo da mansão. Aproximava-se da aristocrática construção quando, à luz das estrelas, viu alguém que caminhava à sua direção. Chegando mais perto, reconheceu um criado da mansão. Alexei, trago-lhe um bilhete de Dmitri, informou o rapaz, entregando-lhe um papel. Meu filho? O que houve com ele? Perguntou intrigado, ao mesmo tempo em que pegava o bilhete. Abriu e leu com dificuldade na escuridão. Meu querido pai, não ignora que sou apaixonado por Ludmila e que já a considerava como minha noiva. Não posso viver sem ela. Vou atrás do bando de cossacos e não voltarei enquanto não a encontrar para trazê-la de volta, em segurança, para a alegria de todos nós, e, especialmente, de seus pais. Não se preocupe comigo. Sei defender-me. Mandarei notícias. Sua bênção, meu pai. Dmitri Alexeyevich. Somente naquele instante, Alexei se deu conta de que não vira Dmitri junto aos demais, quando estavam resolvendo o que fazer. Sabia que o filho tinha uma grande afeição pela jovem Ludmila, mas não pensava que chegasse a tanto. Com o coração apertado, mas também com um imenso orgulho, Alexei compreendeu que lhe tomara a decisão que o julgava acertada. Então, nada havia a ser feito. Olhou para o criado que aguardava. Quando ele partiu, há mais ou menos uma hora, pediu que eu lhe entregasse o bilhete somente depois desse prazo. Ao ouvir aquilo, Alexei entendeu perfeitamente. Este é o filho que eu conheço. Tomou precauções para não ser detido por ninguém. Dobrou o bilhete, colocando na algibeira e olhou para o rapaz. Obrigado. Volte para a mansão. Em seguida, Alexei fez meia volta e cavalgou em direção à isba de Boris. Lá chegando, contou-lhes o que tinha acontecido. Diante da surpresa e da emoção de ambos, ele considerou: agora acalme-se, amigo Boris. Meu filho Dmitri sabe o que faz. E é habilidoso com as armas, sabe lutar como ninguém e é muito esperto. Podemos confiar nele. Agradecido, Boris abraçou o amigo, enquanto Masha, em lágrimas, levantava as mãos para o céu, aliviada, e também agradecida a Dmitri. Dmitri,
cavalgando como se perseguido por 1000 demônios, vencia as distâncias, sem descanso, sem deter-se. Em meio da mata cerrada, não via perigos nem se incomodava com os ferimentos e arranhaduras causadas pela vegetação. Horas depois, no entanto, houve um momento em que foi obrigado a parar. Seu fiel cavalo não conseguia dar mais um passo, de tão exausto, as pernas tremiam e acabaram dobrando seu peso do cavaleiro, caindo no solo. Diante do obstáculo intransponível, Dmitri resignou-se. Tirou os arreios, deixando o animal à vontade, e deu-lhe de beber um pouco da água que trazia. O importante era deixá-lo descansar. Em seguida, procurou o necessário para fazer uma pequena fogueira para proteger-se de animais noturnos e do frio. Já sentindo o calorzinho gostoso das chamas que crepitavam, abriu o saco de couro de carneiro e tirou um bom pedaço de pão, um naco de carne e queijo, que comeu com vontade. Trazia 2 odres, um para água e outro, menor, com kvass, abriu e tomou alguns goles, o que fez com que se sentisse mais aquecido. Cansado, pegou a manta que trouxera e acomodou-se entre as raízes de um grande carvalho, dormindo em seguida. Acordou com os ruídos da mata. Na fogueira quase apagada, apenas algumas brasas ainda fumegavam. Era dia, embora os raios de sol não conseguissem penetrar a ramaria das árvores. Olhou em torno e viu que seu cavalo pastava ali perto. Respirou aliviado. Seu fiel companheiro estava bem. Sabia que deveria ter água nas imediações. Apurou os ouvidos e, acompanhando a depressão do terreno, logo encontrou um riacho de águas mansas e cristalinas. Recolhendo a água gelada nas mãos e em concha, bebeu com satisfação, lavou o rosto e reabasteceu o odre de água. Juntou seus pertences, que ajeitou no animal, e logo estava de novo a cavalgar. Diante de alguma bifurcação do caminho, parava, observava as marcas existentes, os vestígios da passagem graus bando de cossacos, depois prosseguia. Assim, descobriu onde tinham parado para pernoitar, pelos restos da fogueira e de comida que encontrou. Como hábil caçador, reconhecia qualquer vestígio, qualquer indício, como importante para atingir seu objetivo, e sabia como ninguém seguir um rastro, pelos sinais que encontrava no trajeto, fosse um ramo de árvore, uma folha quebrada, um pedaço de tecido, enfim, analisava bem tudo o que eu encontrava e seguia em frente. Dificultava seu trabalho a rapidez com que o bando de guerreiros viajava. Não obstante, ele seguia no encalço deles, aproximando-se cada vez mais. 7 dias depois, Dmitri sentia-se eufórico. Sabia que se aproximara tanto de seus inimigos que, a qualquer momento, poderia divisá-los. Por essa ocasião, já atravessavam uma região diferente e tinham saído das florestas. Apesar de avistar montanhas ao longe, o trajeto tornara-se mais descampado, o que o obrigava a redobrar a vigilância, mantendo maior distância entre ele e os cossacos. Depois de longo percurso nas estepes, aproximaram-se das montanhas, contornando-as. Em certo momento, ao fazer uma curva, tendo montanha de um lado e precipício do outro, logo à sua frente, a uma distância de uns 1500 passos, Dmitri viu os cossacos, que cavalgavam mais tranquilos, certamente supondo-se livres de possíveis perseguidores. Com cuidado, Dmitri fez o animal parar, retornar sobre seus passos, e escondeu-se atrás da curva, pois, se seu cavalo relinchasse ou se um deles olhasse para trás, fatalmente seria visto. Agora, todo cuidado era pouco. Precisava manter uma distância maior. Então, saindo da estradinha, entrou à esquerda e embrenhou-se pelo mato, caminhou uns 200 passos, aproximando-se mais da grande parede rochosa. Procurou um lugar seguro e abrigou-se no sopé da montanha. Embora o sol brilhasse num céu sem nuvens, a sombra que o contraforte da montanha produzia tornava o lugar sombrio e gelado. Enquanto o cavalo pastava, acomodou-se. Cansado, Dmitri colocou a mochila sob a cabeça, cobriu-se com a manta, deitou-se e dormiu. De repente, acordou assustado. Uma sensação de perigo iminente o fez tentar erguer-se, como se mais alguém ali estivesse. Não conseguiu.
Ao primeiro movimento, viu-se cercado por 3 cossacos que o agarraram com força. Enquanto se debatia, tentando se soltar, eles o arrastaram e amarraram-no numa árvore. Um deles, mascando um pedaço de capim, deu uma risada, trocando um olhar com os outros. Eu não disse que tinha percebido alguém nos seguindo? Pois você tinha razão, concordou Feodor, e com expressão de quem não pressagiava nada de bom, aproximou-se mais do preso. Agora vamos fazê-lo falar. Com uma faca na mão direita, enquanto agarrava o pescoço de Dmitri com a esquerda, ordenou. Fale, miserável. Por que estava nos seguindo? Tentando salvar-se, Dmitri negou. Não estava seguindo ninguém. Apenas fazendo o mesmo trajeto. Meu pai fez-me ir portador de um recado a um amigo dele que mora por estas bandas. Não diga. Que recado é esse? Indagou o cossaco, sarcástico. Isso eu não posso dizer. É segredo. Pois se é segredo, você vai morrer, miserável. O terceiro cossaco, vendo Feodor levar a faca ao pescoço do prisioneiro, com real intenção de matá-lo, ponderou em voz baixa. Feodor, não seria melhor levar o rapaz para nosso chefe? Ele não gostará de saber que você tomou a decisão de matar, sem ordem expressa dele, o filho de Alexei Grotchenko. O outro parou o que estava fazendo, pensativo, sem desviar o olhar do prisioneiro. Depois, afastando-se um pouco de Dmitri, concordou. Está bem. Levem-no. Bem a tempo. Dmitri, que prendera a respiração ao ver a faca tão próxima de seu corpo, soltou o ar, aliviado. Um filete de sangue vivo e quente escorreu-lhe pelo pescoço, empapando-a. Muito bem. Agora vamos ao que interessa. Estava seguindo-nos, espreitando a melhor ocasião para roubar-me Ludmila. Dmitri pensava, estudando sua situação. Se admitisse que fora atrás da jovem, seria morte certa. Então resolveu mudar de tática. Asseguro-lhe que não era essa minha intenção, respondeu com voz fraca. Os cossacos, que acompanhavam a conversa, divertindo-se com a situação, caíram na risada. Meus homens disseram que você leva um recado de Alexei Grotchenko a um amigo que mora aqui por perto. Isso é verdade? Não. Eu menti. Não existe recado algum. Irado, Yuri ergueu-se, pegou a adaga e gritou. Miserável. Confessa que mentiu? Então, fale a verdade e agora, se não deseja morrer como um cão sarnento. Cada vez mais, sentindo dificuldade para manter a consciência, em virtude da perda de sangue, Dmitri disse. Vim seguindo vocês porque desejava mudar de vida. Aquela aldeia me sufocava. Sempre as mesmas pessoas, nada de diferente. Meu sonho era conhecer lugares novos. Belas cidades. Você acha que me engana? Quer que eu acredite nisso? Todos sabem que era apaixonado por Ludmila e que pretendia casar-se com ela. Dmitri, quase desfalecendo, ainda conseguiu balbuciar. Isso é o que todos pensam. A verdade é que meu pai e os pais dela desejavam este casamento. Não eu. Sempre. Fomos amigos, apenas. Nesse momento, Dmitri rodopiou e caiu pesadamente no solo. Diante da impossibilidade de prosseguir no interrogatório, Yuri ordenou. Levem-no e tratem da ferida dele. Se o prisioneiro morrer, vocês pagarão com a vida. Os 3 homens afastaram-se, levando Dmitri. Yuri sentou-se num pequeno banco, pensativo. Ludmila, inquieta pela sorte do amigo de infância, arrastou-se para perto dele, aconchegou a cabeça no regaço do cossaco e perguntou com voz macia. O que você vai fazer com ele, Yuri? Ainda não sei. Isso a interessa muito, não é? Você o ama? Ela balançou a cabeça, fazendo os longos cabelos se agitarem. Não, meu querido. Amo você somente. Yuri levantou o queixo dela para fitar seus olhos escuros, tentando devassá-la no íntimo. É verdade o que ele disse sobre a história do casamento? Sim, é verdade. Meus pais e o pai dele tentavam nos aproximar,
pensando em um futuro compromisso entre nós. Nunca, porém, houve qualquer interesse meu ou dele. Crescemos juntos, somos amigos. E só. Ela parou de falar, trocou um longo olhar com ele, e afirmou: Amor, eu só senti quando o conheci. Você se lembra quando chegou à vila e eu? Você estava dançando e me encantou. Jamais mulher alguma despertou em mim tanto sentimento como você, naquela hora. Senti que era a mulher de minha vida. Assim dizendo, ele inclinou-se e beijou-a longamente. Ficaram ali abraçados, trocando juras de amor, esquecidos do acampamento, do prisioneiro, de tudo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 5. No acampamento. Amanhecera. Dmitri despertou, abriu os olhos e percebeu que estava no meio do acampamento cosaco, rodeado de seres hostis. Naquele momento, lembrou-se dos fatos da véspera. Como ninguém ainda notara que ele havia acordado, permaneceu quieto, fingindo dormir, enquanto examinava todas as possibilidades de uma fuga. Sentia-se humilhado perante a própria consciência. Como não perceber a aproximação dos cossacos? Estava exausto, sem dúvida, mas isso não justificava sua falta de cuidados. As cordas, muito apertadas, provocavam dores horríveis nas mãos. Essa situação, porém, não duraria muito. A paciência deles teria um limite e, certamente, logo viriam buscá-lo. Tinha que estar preparado. Algum tempo depois, foi levado novamente à presença de Yuri. Diante dele, o chefe indagava aos companheiros como tinham encontrado o prisioneiro, e eles relatavam o acontecimento em minúcias, divertindo-se a valer. O chefe voltou-se para Dmitri e torna a questionar, repetindo as mesmas perguntas. Confesse. Veio em busca de Ludmila e pretendia arrebatá-la de nós, levando-a de volta à aldeia, para seus braços. Não, Yuri Ivanilevich, não é verdade. Ludmila e eu somos amigos de muito tempo, mas nada há entre nós. Tanto da parte dela quanto da minha só existe amizade. Pois se assim, qual o motivo que o levou a seguir-nos? Antes de responder, o prisioneiro suplicou. Yuri, eu vou contar a verdade, porém, ordene que me soltem as mãos. As cordas molhadas apertam-me cada vez mais os pulsos, e a dor é insuportável. Peço-lhe, em nome da acolhida que receberam em nossa aldeia. Além do mais, o que teme? Que eu fuja. Como poderia fugir cercado pelos seus homens? O chefe pensou um pouco e fez um leve sinal para um dos homens que se encontrava atrás do prisioneiro. Pegando a faca, ele cortou as cordas. Aliviado, o cativo agradeceu, esfregando as mãos roxas. Obrigado, Yuri. Agora vou responder a sua pergunta. Só quem viveu a existência inteira num pequeno vilarejo perdido na imensidão dos Urais pode entender o que sinto. Cansei de ver sempre as mesmas pessoas, nos dias sempre iguais, sem novidades, sem mudanças. Jovem, eu desejava mais para minha existência. Até que vocês chegaram à nossa aldeia, trazendo animação, vida nova. Na véspera de sua partida, lembra-se que ficamos conversando em torno da fogueira, até altas horas? Pois bem. Eu estava para falar-lhe de meu desejo de seguir com você e seus guerreiros. No dia seguinte, porém, me faltou oportunidade. Sempre havia alguém por perto, e eu não queria que o soubessem, pelo menos, não antes que eu partisse. Dmitri fez uma pausa, massageou as mãos e prosseguiu. Naquela manhã, quando todos aguardavam sua partida, não me perdoei por não ter falado com meu pai, sobre pedir-lhe autorização para segui-los rumo a novas aventuras. Parou de falar por alguns instantes, depois deu de ombros e concluiu. Depois, você sabe o que aconteceu. Partiram, após despedir-se de nós. De repente, estando quase fora de nossa visão, você parou, retornou sobre seus passos, e arrebatou Ludmila. Todos ficaram desnorteados, e, na confusão que se estabeleceu, meu pai pediu-me que fosse atrás de vocês e trouxesse Ludmila de volta. Então confessa, miserável, a sua pretensão? Gritou o chefe, colérico.
Não. Yuri Ivanilevich. Não entende que apenas me aproveitei da ocasião para realizar o que pretendia, pois não tivera coragem suficiente para fazê-lo. Dmitri parou de falar, olhou para a jovem, que, de olhos arregalados, ouvia suas explicações, e prosseguiu. Pelo que posso ver, minha amiga Ladmila está bem aqui e não deseja voltar para a vida de antes. Noto que entre vocês existe amor e que estão felizes assim. Quanto a mim, consegui o que queria e não pretendo mais voltar para a existência insípida e monótona de antes. Se me aceitar, gostaria de fazer parte de seu contingente. Ao olhá-lo longamente, o chefe tentava perscrutar suas reais intenções. Depois, com voz pausada, indagou. É o que o faz pensar que eu confiaria em você? Dmitri abriu os braços num gesto largo, fitando-o nos olhos, sem temor. Isso só a convivência dirá. Porque eu aceitaria como parte do grupo. Você não é cosaco. E certo. No entanto, sou descendente de antigos ciganos cossacos. Além disso, posso ser-lhes de grande utilidade. Sou caçador experiente. E se deixou apanhar como uma criança, completou Yuri, dando uma boa risada. A exemplo do chefe, os demais caíram na gargalhada, fazendo pilhérias sobre o prisioneiro. Não se deixando intimidar, Dmitri também deu uma risada. Admito. Fui ingênuo. Reconheço a capacidade de seus homens. Ninguém jamais conseguiria capturar-me assim, como eles fizeram. Diante da atitude firme e humilde do cativo, e até bem-humorada, ao reconhecer seu erro, os guerreiros começaram a olhá-lo com mais condescendência e certa simpatia. Yuri trocou um olhar com os companheiros mais chegados, e, entendendo que esta era a vontade deles, decidiu dar ao prisioneiro uma oportunidade. Muito bem, Dmitri. Vou conceder-lhe um voto de confiança. Poderá seguir conosco, se realmente é este o seu desejo. Advirto-lhe, porém, que, a menor desconfiança, morrerá sem apelação. Dmitri, respirando aliviado, escorregou para o chão. Cansado e faminto, nada tinha comido desde o dia anterior. Percebendo seu estado de fraqueza, o chefe mandou que lhe dessem de comer e de beber, depois completou. Feodor, ele ficará sob seus cuidados. Certo, Yuri. Depois, dirigindo-se ao novo membro do grupo, avisou. Quando terminar de comer, vem comigo. Vou mostrar-lhe suas obrigações. Aqui, todos trabalham. Logo Dmitri já estava caminhando pelo acampamento cosaco. Levando-o até uma tenda de pele de carneiro, Feodor explicou. Você ficará aqui comigo. Deixe suas coisas e siga-me. Sua obrigação será tratar dos animais e cortar lenha para as fogueiras, mantendo-as acesas. Em seguida, deixando Dmitri ocupado com suas novas atividades, Feodor foi procurar Yuri. Nosso novo agregado já está ocupado nas tarefas que lhe dei. Se ele mentiu, tentará fugir, pois lhe dei todas as condições para isso. Os homens estão atentos e, a qualquer passo em falso, já sabem o que fazer. Matá-lo. Ambos jogaram a cabeça para trás e deram uma sonora gargalhada. Ludmila, que, um pouco afastada, não conseguia entender o que estavam conversando, aproximou-se e escutou a exclamação de Yuri. Então, meu amigo, logo ficaremos sabendo. Nova risada. Ao vê-la, o chefe sorriu, fazendo um gesto para que se aproximasse. Ficarão sabendo de quê? O que estão tramando? Perguntou. Nada, minha adorada. Logo ficaremos sabendo se seu amigo Dmitri serve para as tarefas que foram confiadas a ele. Ah! E quais são elas? Cuidar dos animais e manter as fogueiras acesas. Ora, isso é fácil. Ele não terá problemas, respondeu ela, sem dar maior atenção ao fato. No entanto, Ludmila percebera perfeitamente a intenção deles e tremeu intimamente. Precisava conversar com Dmitri, mas sabia que era melhor manter distância para não despertar suspeitas. Não ignorava que ambos estariam sendo observados. Levantou-se com displicência e, dando alguns passos, ouviu Yuri perguntar.
Aonde vai, Mila? Andar um pouco. Temos cavalgado quase que o tempo todo e, não estando habituada, canso-me muito. Preciso exercitar as pernas. Então vá, querida. Quer que a acompanhe? Não é preciso. Sei que tem assuntos a resolver com Feodor. Não vou longe, fique tranquilo. Ela saiu caminhando lentamente, sem destino, observando tudo, parando para fazer algum comentário com alguém, olhando as panelas que fumegavam nas fogueiras. Desconfiado, num gesto quase imperceptível, Yuri ordenou a um de seus homens que a seguisse. Se ela fosse encontrar-se com Dmitri, estaria perdida. Ambos estariam perdidos. Nada disso, porém, aconteceu. Esperta, ela se limitou a percorrer o acampamento, depois caminhou no meio do mato, tendo cuidado de ir para o lado oposto àquele onde vira Dmitri entregue as suas ocupações. Voltou cerca de 40 minutos depois, tranquila e com as faces rosadas pelo esforço. Yuri a recebeu com imenso carinho, abraçando-a com amor. Passou a demonstrar até maiores atenções à sua amada, como que se penitenciando por ter duvidado dela. Ludmila, viva e observadora, entendeu perfeitamente que ele se sentia culpado por não ter confiado nela. Após uma semana, Dmitri conquistara a confiança do grupo. Mostrava-se sempre prestativo, atento e cuidadoso, não apenas com suas tarefas, mas com todas as atividades do acampamento. Alegre e folgazão, tornara-se amigo de todos, sobretudo do chefe. Conversava bastante com Feodor, especialmente quando se recolhiam à noite. Dmitri percebeu que o companheiro, apesar de supostamente admirar e ser considerado o melhor amigo de Yuri Vanilevich, no fundo, tinha inveja dele. Da autoridade, da competência na chefia do grupo, da força e, principalmente, de sua relação com a bela Ludmila. Evidentemente Feodor não admitia esse fato, mas Dmitri percebera muitas vezes que, diante da jovem, ele ficava diferente, olhava disfarçadamente, quando não se sabia observado, e, quando Mila estava brincando pelo acampamento com um cão que aparecera um dia, e que Yuri permitira que ela o adotasse, seu olhar intenso a seguia sem perdê-la de vista. Durante as viagens, muitas vezes Dmitri aproximava-se de Feodor, cavalgando junto dele, e conversavam bastante. Quando paravam, assentando o acampamento, geralmente ele saía com Feodor para caçar, provendo a alimentação do bando. E à noite, quando se sentavam em torno da fogueira, cantando e divertindo-se, no momento em que Yuri pedia para Ludmila dançar, Feodor mudava, uma expressão de encantamento, de adoração e até de desespero, surgia no semblante dele, não deixando dúvidas quanto aos sentimentos que nutria pela bela bailadeira. Aos poucos, Dmitri estimulou que ele se abrisse e falasse de si, do que trazia no íntimo. Certo dia, enquanto se encontravam recolhidos na tenda, preparando-se para dormir, com astúcia, Dmitri tocou no assunto que incomodava o companheiro. Feodor, meu amigo, tenho percebido quanto você se dedica a nosso chefe. Mas, atento e interessado, o outro incentivou. Continue. Pode falar. Somos amigos ou não? Exatamente por isso não sei se devo dizer o que penso, murmurou o outro, como se temeroso. Pois rogo-lhe que fale. Muito bem. Já que insiste. Não sei se nosso chefe tem a mesma deferência por você. Tenho notado, por pequenas coisas, que ele não confia muito em sua pessoa. Acha mesmo? Indagou, preocupado. Dmitri, erguendo-se e apoiando-se no cotovelo, mostrou-se compungido. Não me leve a mal, Feodor. Talvez não devesse ter-lhe dito isso. Bobagem minha. Devo ter entendido mal. Vamos dormir. Boa noite. Amanhã teremos um dia cheio. Vamos levantar acampamento e prosseguir viagem. Porém Feodor, agora sumamente curioso, não aceitou. Peço-lhe, amigo Dmitri, fale. Agora não pode deixar-me ignorar o que está acontecendo. E justo, Feodor. Vou dizer-lhe o que penso. No fundo, Yuri tem inveja de sua destreza,
de sua competência em tudo. Sinto que ele teme vê-lo assumir o comando. Isso seria impossível. Nossos homens são fiéis a ele. Eu não teria tanta certeza. Já ouvi muitas reclamações. Com os olhos brilhando de entusiasmo, Feodor deitou-se novamente. Por alguns minutos, permaneceu calado, depois voltou a indagar, lentamente. Acha que os homens me aceitariam como chefe? Acho. Feodor apagou a vela, e nada mais conversaram. No escuro, porém, Dmitri tinha certeza de que ele estaria pensando em como conseguir assumir o comando. Na manhã seguinte, levantaram-se, e cada um foi cuidar de suas obrigações. Yuri tinha decidido não partir naquele dia, mas na próxima manhã. Também marcou uma reunião com o Conselho Cosaco, do qual Dmitri agora também fazia parte, e que tomava as decisões pelo grupo. Durante a manhã, Dmitri não perdeu de vista seu companheiro. Notou-o sério, compenetrado, de poucas palavras. À hora da reunião, sentaram-se em círculo na tenda do chefe. Yuri abriu um mapa tosco, no centro da roda, mostrando aos irmãos de raça onde estavam e que, um pouco adiante, dois caminhos bifurcavam-se. Relanceando os olhos por todos, disse: na urgência de partir, tomamos um rumo diferente daquele que faríamos em condições normais. Em vista disso, estamos num trajeto desconhecido. Agora precisamos escolher qual rumo tomar. Ambos conduzirão ao mesmo destino, segundo nos informou Dmitri, contudo as condições são diferentes. O que se bifurcar à esquerda é mais curto, porém mais perigoso. Teremos de atravessar uma ponte, de que não sabemos as condições, em virtude do degelo. O rio é grande e pode ter transbordado. E o da direita? Indagou Feodor. É mais longo e também apresenta perigos. Ouvi dizer que existem salteadores que aguardam os incautos para roubá-los e, não raro, tirar-lhes as vidas. Cada um dizia o que pensava, ou pedia mais informações a Yuri, estudando o mapa. As dúvidas eram muitas. Feodor sugeriu: Yuri, por que não tomamos o caminho da esquerda? Se pudermos passar pela ponte, muito bem. Caso contrário, voltamos e tomamos o rumo da direita. Seria a melhor solução, meu amigo, se a ponte não estivesse tão longe. Para voltar, perderíamos muito tempo. E local deserto. Para atravessado, teríamos que nos abastecer de víveres, no vilarejo mais próximo, antes de chegarmos a essa bifurcação. Se não pudermos atravessar a ponte, não teremos como nos reabastecer para voltar. Todos se calaram, pensativos. Dmitri sugeriu: o chefe tem razão. Então, façamos o trajeto da direita. Tudo bem. Só que nos arriscamos a cair nas mãos de salteadores, respondeu Yuri. Feodor, que parecia descontente e nervoso, levantou a cabeça orgulhosamente, como querendo desafiar Yuri. E desde quando os cossacos têm medo de salteadores? Yuri fitou, estranhando a reação de seu imediato e amigo mais chegado. Porém, com calma, respondeu: tem razão, Feodor. Os cossacos não temem bandidos. Contudo, nesse caso, eles agem em bandos bem armados, fortes, e geralmente não dão chances de as vítimas se defenderem. Ficam em cima das árvores e caem todos ao mesmo tempo. A ação deles é rápida e violenta. Já ouvi falar sobre eles e, exatamente por isso, estou submetendo o assunto ao conselho. Se julgarem que é a melhor opção, submeto-me à decisão do grupo. Quanto a mim, afirmou Dmitri, não temo nada nem ninguém. Estou acostumado a enfrentar animais nas florestas e conheço bem como agem. Os homens não são diferentes deles. Ainda discutiram por mais algum tempo e depois colocaram a questão em votação. Eram 5 os componentes do conselho. Decidiram que tomariam o caminho da direita, e as palavras de Dmitri foram fundamentais para essa resolução. Yuri estava um pouco apreensivo, mas não perdeu o bom humor. Terminada a reunião, procurou conversar com Feodor. O que está acontecendo com você, irmão? Noto inquieto, nervoso. Não consegui dormir direito essa noite. Talvez preocupado com a viagem.
Só isso. Yuri colocou a mão no ombro dele e disse: Fique tranquilo, amigo. Tudo dará certo. Você ouviu as palavras de Dmitri. Tenho confiança nele. É um companheiro de valor. Ao escutar aquelas palavras, Feodor tremeu por dentro. Miserável. Tanto tempo juntos e ele agora confia mais num recém-chegado do que em mim. Sua hora chegará. Você não perde por esperar. Dmitri estava contente com o rumo dos acontecimentos. Fizera questão que resolvessem pelo caminho da direita porque já tinha planos em mente. Agora só precisava trabalhar mais os sentimentos do outro contra Yuri. À noite, deitadores em suas esteiras, Feodor indagou. Acha que decidimos com acerto? Sem dúvida. Pode confiar em mim. Estou com umas ideias na cabeça. Que ideias são essas, Dmitri? Não posso revelar-lhe agora. Mas diga-me. Você estaria disposto a assumir o comando do grupo? Claro. O que faria para conseguir essa posição? Tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ambos se calaram. Cada qual pensando em como agir. Feodor já se imaginava comandando os cossacos, tomando as decisões, sendo obedecido e admirado por todos. Dmitri arquitetava planos para que isso pudesse acontecer. No fundo, odiava Yuri e desejava matá-lo. Não suportava ver o rival abraçado a Ludmila, beijando-a e privando-o de seus carinhos. Tudo faria para poder fugir com essa mulher, voltando para a aldeia nos Urais. Nenhum dos dois conseguiu dormir naquela noite. Quando amanheceu, eles se levantaram. Era preciso desmanchar acampamento e seguir viagem. Capítulo 6. Maus presságios. Os cossacos arrumaram seus pertences, prepararam as armas, afiaram as lâminas e partiram. Estavam todos calados, tensos. Só se ouvia o ruído dos cascos dos cavalos, no solo de terra firme, ou o barulho quando resvalavam em alguma pedra. Algumas horas depois, aproximaram-se da bifurcação tão temida. Dois caminhos surgiram. Yuri, que ia à frente, ergueu o braço, e o grupo todo parou. Dando meia volta, ficou face a face com os guerreiros enfileirados. Fitando um a um, buscou ainda mais uma vez a confirmação do trajeto, e os homens, com um sinal de cabeça, ratificaram a decisão. Então, com um suspiro resignado, Yuri ordenou que tomassem o caminho à direita. Ele não saberia precisar o porquê da angústia que dominava em seu peito, constringindo-lhe o coração. Intimamente sentia-se envolvido por maus presságios. A razão lhe dizia que não deveriam tomar aquele rumo, porém a decisão do grupo era soberana, e ele tinha de submeter-se. Desgostoso e preocupado, refletia sobre a situação. Não era medo, visto que enfrentara com coragem situações mais difíceis. O que seria? À medida que avançavam, porém, Yuri tranquilizou-se. A estrada estava limpa e descampada, com um som radioso a permear as árvores. Mais descontraídos, os cossacos puseram-se a conversar e a brincar uns com os outros. Depois de algumas horas, fizeram uma breve parada. Precisavam alimentar-se e tratar dos animais. Logo, reiniciaram a marcha. Aos poucos, contudo, o caminho foi se modificando, sem que se dessem conta. Lentamente, a paisagem bela e ensolarada foi sendo substituída por trechos mais fechados, onde a luz do sol quase não conseguia penetrar. De repente, aquele lugar bonito, apesar de sombrio, foi ficando cada vez mais fechado e escuro. A temperatura baixou bastante, e eles começaram a tremer de frio. A certa altura, Yuri notou um ruído quase imperceptível e fez um gesto de silêncio. Os homens ficaram mais atentos. Com os sentidos desenvolvidos pela prática, eles tinham a percepção de estarem sendo observados, embora, por mais que apurassem os olhos e os ouvidos, nada conseguissem perceber na romaria fechada. De súbito, o último cossaco notou um estalido insignificante às suas costas e virou-se, mas não teve tempo de se defender. De uma árvore, como um felino, saltou um homem que o agarrou, apunhalando pelas costas. A lâmina,
varando as costelas, atingiu seu coração, fazendo com que tombasse desamparado do cavalo, enquanto o sangue jorrava da ferida aberta, sem ruído. Não pôde defender-se nem gritar, mas soltou leve gemido, pouco mais que um sopro, o suficiente para ser percebido pelo companheiro que estava mais próximo, logo à sua frente, o qual se virou e, ao vê-lo no chão, gritou, alertando os outros. Tarde demais, porém. Como se aquilo fosse um sinal, das árvores saltaram homens encapuzados que caíam sobre os cossacos, derrubando-os dos cavalos e atingindo-os de forma brutal. Guerreiros fortes, ágeis e corajosos, os cossacos rapidamente se organizaram, e quem podia, defendia-se, travando um combate com os salteadores. Estabeleceu-se uma grande confusão, com os gritos de desespero dos cossacos feridos que tombavam na luta, sob os brados de incentivo de Yuri. Ao ver o tumulto, Dmitri não perdeu tempo. Correu em defesa de Ludmila, colocando-a entre uma carroça e um cavalo caído, onde ficaria mais protegida. Um pouco além, Yuri vira sua ação, agradecido por saber que sua amada estaria em segurança. Nesse exato momento, o cavalo de Yuri foi atingido, jogando-o por terra. Dmitri relanceou os olhos pelos combatentes e, vendo Yuri no chão, correu para socorrê-lo. Arrastou Yuri para fora da estrada e colocou-o sentado, atrás de um arbusto, recostado e em segurança. O chefe dos cossacos preparava-se para agradecer-lhe pela ajuda, quando percebeu algo estranho. Naquele instante, ao olhar para o amigo, viu que Dmitri o fitava de maneira diferente, fria. Depois, ainda sem tirar seus olhos dos dele, Dmitri o atingiu com sua faca de caçador, enterrando-o até o cabo. Quando a lâmina rasgou-lhe as carnes, Yuri sentiu uma dor intensa, dilacerante, mas continuava a fitá-lo, entre surpreso e decepcionado, sem saber o que estava acontecendo, qual o motivo daquela atitude agressiva do amigo, até que desabou no meio da vegetação, perdendo a consciência. Estava morto. Com grande frieza, sem sentir a menor piedade por aquele que o considerava amigo, que confiara nele e que ele traíra, matando-o barbaramente, Dmitri deixou o corpo escondido e voltou para junto dos demais, atirando-se ao combate, com todo o vigor de sua natureza jovem, e auxiliando os cossacos com sua bravura. Não demorou muito, o chão estava ajuncado de cadáveres, de ambos os lados. Ao perceber que estavam em desvantagem, os bandidos fugiram rapidamente, desaparecendo no meio da mata. Cansados, mas aliviados, os cossacos foram verificar as baixas sofridas e socorrer os feridos. Alguém viu Yuri? Perguntou um dos homens. Feodor, que se recuperava recostado numa árvore, somente daquele instante se deu conta de que só vira o chefe no começo a refrega, depois, preocupado em se defender, esquecer o amigo. Ninguém sabia dizer o que tinha acontecido com Yuri. Puseram-se todos a procurá-lo no meio do mato e acabaram por encontrá-lo atrás de um arbusto. A tristeza tomou conta daqueles homens rudes, mas companheiros dedicados. Morreu como um valente. O que será de nós agora? Dizia um. Estamos sem chefe. Quem nos comandará? Perguntava outro. Como chegaremos até nossa terra sem ele? Como contar a seu pai, velho e doente? Indagava um terceiro. A consternação era geral. Yuri despertou algum tempo depois e percebeu que sangrava muito. Segurando a ferida aberta, na tentativa de estancar o sangue, pôs-se a caminhar no meio dos destroços. O solo estava coberto de cadáveres, e neles fixou os olhos, horrorizado. De repente, ouviu que conversavam ali perto e aproximou-se. Eram seus homens que discutiam quem seria o novo chefe. De súbito, lembrou-se do que tinha acontecido. Perplexo, incapaz de acreditar no que ouvia, acercou-se mais e bradou. O que estão dizendo? Eu estou vivo. Estou ferido, é verdade, mas ainda estou vivo e continuo sendo chefe. Quero alertá-los de que entre nós há um traidor, que foi recebido generosamente como amigo em nosso grupo. E, apontando com o dedo em riste, acusou Dmitri. Foi ele que me atingiu com sua faca, não um dos salteadores.
O miserável feriu a mão que o alimentou. Dmitri. Sim, ele é o culpado e merece a morte. No entanto, ninguém ouvia ou percebia sua presença. Aquilo o deixou irritado e nervoso. Nesse momento, Dmitri, falso e traidor, cansado daquela lamentação sem fim, dirigia algumas palavras aos sobreviventes do grupo, sugerindo com firmeza: companheiros, estou triste e também sinto a morte de nosso líder tanto quanto vocês. Porém, vencemos uma batalha. Não podemos ficar aqui lamentando a situação. Nosso chefe, Yuri Ivanilevich, não aprovaria. Temos de pensar em sair daqui o mais rápido possível, antes que os salteadores voltem com reforços. Eles sabem que estamos enfraquecidos, que nosso grupo reduziu-se bastante. Depois resolveremos quem será o novo líder. Agora, precisamos urgentemente enterrar nossos mortos e partir.